Os irmãos, não reparem, a minha esposa, ela me controla porque eu falo um pouco rápido, ok? Então, se em algum momento os irmãos não estiverem conseguindo captar a mensagem, faz um sinal que a gente diminui um pouco a velocidade. É o meu jeito de ser, mas a gente vai crescendo aos poucos. É muito bom estarmos aqui. Eu estava comentando com a irmã Graça. Aliás, fomos muito bem recebidos. Vocês não imaginam como fomos bem recebidos. Irmã Graça, irmão Eliseu. Temos passado momentos muito bons ali na companhia deles. E eu estava comentando aqui com uma irmã quando estávamos entrando, que independente de onde estejamos no mundo, você pode estar em algum lugar um pouco perdido andando pela cidade, quando você vê esse símbolo que está aqui fora, e escrito Igreja Adventista Sétimo Dia, vem um alívio, não é? Parece que onde quer que estejamos, estamos em casa, estamos numa grande família. E eu estou me sentindo no Brasil, porque somos uma grande família, não importa em que país nós estejamos vivendo. Estamos muito, muito contentes por estarmos aqui e passarmos esse final de semana com vocês, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Que o Senhor seja louvado e que seja para a edificação da igreja. Esse é o nosso desejo. Bom, sem mais demora, vamos à mensagem dessa noite. O tema, que amor é esse? E eu desejo que os irmãos saiam da igreja hoje tendo uma forte convicção e certeza de que amor é esse que Cristo demonstrou por nós. Porque muitas vezes nós não compreendemos plenamente que amor foi esse demonstrado por cada um de nós. Sabemos que o ministério de Cristo, a sua vida, as suas obras nesta terra, os seus momentos finais, a sua morte e sua ressurreição, sempre trarão perguntas para nós, sempre envolverão um certo mistério, nós chamamos o mistério da piedade. E não é por acaso que vamos passar toda a eternidade estudando o amor de Cristo e este plano tão maravilhoso chamado plano da redenção do ser humano. E nesta noite nós vamos meditar um pouquinho mais sobre isso. Porém, antes de abrirmos a palavra de Deus, eu vou convidar você a curvar sua fronte mais uma vez. Nós vamos falar com o Senhor. Querido bom Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, porque em meio às lutas e tribulações desta vida, em meio à agitação da nossa semana, o Senhor nos deu de presente estas 24 horas chamadas sábado. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque estamos aqui na Tua casa, o Senhor abriu as portas da Tua casa para receber pecadores como nós, e obrigado porque já podemos sentir a Tua presença aqui. Nesse momento que iremos estudar a Tua palavra. Tu conheces o nosso coração e sabes que não temos condições de compreender nada se a pessoa do Espírito Santo não nos auxiliar agora. Por isso eu te imploro, concede-nos mais do Teu Espírito, para que possamos não apenas entender, mas que venhamos a praticar e que jamais venhamos a perder uma oportunidade sequer de compartilhar com aqueles que não Te conhecem o grande amor que tens por todas as pessoas. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sabemos então que não temos todas as respostas quando o assunto é a vida de Cristo, o ministério de Cristo, a morte de Cristo, sua ressurreição, mas nós podemos refletir em muitas lições trazidas para nós daquilo que nos foi revelado a respeito desse assunto, e é esse o convite que eu faço nesta noite. Vamos meditar um pouco daquilo que nos foi revelado, e eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, o verso 31. O contexto deste capítulo é justamente a criação, e isso que vamos ler se repete em alguns momentos. Capítulo 1, verso 31 do livro de Gênesis, diz assim: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era como? Muito bom. Veja, a Bíblia não diz apenas bom, mas diz muito bom. Quando Deus criou este mundo, tudo era perfeito. Não havia absolutamente nada que lembrasse ou induzisse pessoas ao mal. Nada que precisasse ser corrigido, consertado, dado algum retoque. Era tudo absolutamente perfeito. Mas para que tudo fosse absolutamente perfeito, era necessário que Deus concedesse às suas criaturas um dom especial, chamado livre-arbítrio. Porque sem o livre-arbítrio, sem a liberdade de escolha, não pode haver um amor verdadeiro. Então Deus concedeu às suas criaturas o livre-arbítrio.
um destes seres criados, fazendo mau uso deste livre-arbítrio, tomou a decisão pelo mal. Nós não entendemos como isso pode ter acontecido num ambiente perfeito. Sabemos apenas que aconteceu. E a Bíblia assim relata no livro de Ezequiel. Eu vou projetar alguns textos para nós ganharmos tempo. Me ajudem. Veja o que diz a respeito de Lúcifer. Perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Então nós podemos chegar a uma conclusão aqui. Era um ambiente perfeito, nada lembrava o mal, nada induzia o mal, e um ser com o seu livre-arbítrio escolheu pecar. Então nós entendemos que o pecado é uma escolha. Sempre será uma escolha. Mesmo num ambiente perfeito, alguém escolheu pecar. A Bíblia chama o mistério da injustiça ou o mistério da iniquidade. Bom, tendo então Lúcifer sido expulso do céu com os anjos que ficaram ao seu lado, eles planejaram algo. Vamos levar aquele casal, Adão e Eva, a pecar também. Muitos podem pensar que Lúcifer apenas odiava aquele casal e desejava a destruição deles, mas não era apenas isso. Ele tinha um plano. Veja qual era o seu plano. Se pudesse de alguma maneira induzi-lo, ou seja, o casal, à desobediência, Deus faria alguma provisão pela qual pudessem ser perdoados. E então ele, Satanás, e todos os anjos caídos obteriam um provável meio de partilhar com eles a misericórdia de Deus. Se isto falhasse, podiam unir-se com Adão e Eva, tomar posse do Éden e conservá-lo como seu lar. E se pudessem ter acesso à árvore da vida no meio do jardim, pensavam, nem mesmo o próprio Deus poderia expulsá-los. Então qual era o plano de Satanás? Vamos levar Adão e Eva a pecar. Se Deus providenciar um meio para resgatá-los, nós vamos usufruir disso também. Mas se Deus não providenciar um meio para resgatá-los, nós vamos nos unir a eles, vamos tomar conta do jardim do Éden, e se tivermos acesso à árvore da vida, Satanás pensava, nem o próprio Deus poderá nos expulsar daqui. Ele tinha um plano, porém, algo aconteceu. Satanás foi pego de surpresa. Ele não esperava pelo plano de Deus para a salvação do ser humano. Agora veja que interessante. Essa decisão de Satanás de levar Adão e Eva ao pecado não foi tomada de uma forma simples. Foi com luta da parte dele. Veja o que diz aqui. Satanás estremeceu. Diante do quê? Ao pensar em submergir o santo e feliz par na miséria e remorso que ele próprio sofria. Parecia estar no estado de indecisão, a um tempo firme e determinado, em seguida hesitando e vacilando. Satanás estava vivendo uma situação de tamanha miséria e remorso, que ele pensou, não tenho certeza se eu desejo isso para esse casal tão feliz. Mas infelizmente ele tomou a sua decisão, tentou Adão e Eva, conseguiu o que ele queria, levar Adão e Eva ao pecado. Irmãos, quando nós estudamos essa história, nós podemos muitas vezes pensar assim, Adão e Eva tinham conhecimento do pecado? Sabiam que era o pecado? Sabiam quais eram as consequências do pecado? Não, nem mesmo os anjos celestiais. Porém, este desconhecimento não desculpava a sua decisão em fazer o que era errado. Por quê? Porque mesmo não conhecendo o pecado e nem sabendo as suas consequências, Adão e Eva tinham o assim, diz o Senhor. Eles precisavam ter provado o mal para saber que é mal? Não, porque Deus já tinha dito isso a eles. Vivam desta maneira, façam isso, não façam isso, e vocês viverão. Então eles não precisavam ter passado por isso. Infelizmente, o santo casal caiu em pecado. Quando eles caíram em pecado, houveram duas reações, em dois grupos diferentes. Veja, de um lado, Satanás exultou, se alegrou, festejou com o seu êxito, com a queda do homem. Mas no céu, toda a harpa emudeceu. Os anjos com tristeza arremessaram da cabeça as suas coroas. Então perceba que quando o homem caiu, de um lado, alegria, festa, do lado de Satanás. Mas do lado de Deus, tristeza. Que lição que isso traz para a minha vida hoje?
Quando eu me alegro com a queda do meu irmão, qual espírito está operando em mim? O espírito de Satanás. Quando o meu irmão cai, quando o meu irmão falha, qual deve ser o meu sentimento? O mesmo do céu. Tristeza. Não apenas tristeza, mas um desejo intenso de resgatá-lo. Esse deve ser o nosso desejo, o nosso anseio. Pois bem, alguns podem imaginar que no momento da queda do homem, Deus os chamou e de uma forma irada disse: saiam daqui, retirem-se daqui, veja o que vocês fizeram, me desobedeceram, imediatamente saiam daqui. Foi dessa forma? Para aqueles que conhecem o caráter de Deus, aqueles que conhecem o caráter de Deus, sabem que não foi assim. Eu imagino Deus chamando aquele casal para perto de si, explicando para eles as consequências daquele ato que eles tinham cometido. E com muita tristeza no coração dizendo: filhos, agora vocês precisam ir. Mas eu imagino que enquanto Adão e Eva estavam se retirando do jardim, todo o céu triste, eu imagino que Deus estava pensando: filhos, fiquem tranquilos. Já existe um plano. Estamos trabalhando nisso. Vocês voltarão. Vamos viver juntos de novo. E aquele casal teve que sair do jardim. E eu pergunto: que plano foi esse que foi providenciado para a salvação do homem? Veja o que mais aconteceu ali no céu. Todo o céu pranteou como resultado da desobediência e queda de Adão e Eva. Viu o adorável Jesus. E veja como ele estava. Seu semblante estava calmo, livre de toda perplexidade e inquietação. Eu imagino o desespero que tomou conta do céu quando Adão e Eva caíram, mas Jesus estava calmo. Apesar de triste, estava calmo. Por quê? Porque ele tinha um plano. Porque ele não foi pego de surpresa. Ele, Deus Pai, o Espírito Santo, já sabiam exatamente o que tinham que fazer. Por isso Cristo estava tranquilo, apesar de triste. Então Cristo, por 3 vezes, se retirou para uma conversa íntima com Deus. Na terceira vez, quando saiu da presença de Deus, ele chamou para junto de si os seus anjos e então expôs aos anjos o plano. Os anjos se alegraram naquele momento? Não. Por que não se alegraram? Porque eles sabiam pelo que o seu comandante, Cristo Jesus, teria que passar. E muitos pensam que o grande sofrimento de Cristo foi físico. E não foi. Esta foi apenas uma pequena parte do seu sofrimento. Cristo então expôs aos anjos o que ele teria que passar. Veja, a princípio os anjos não puderam regozijar-se. Por quê? Jesus lhes disse que ficaria entre a ira de seu pai e o homem culpado. De um lado, um Deus santo profundamente ofendido. De outro lado, um ser humano pecador tendo ofendido profundamente a Deus. E entre eles quem estaria? Cristo Jesus. E a ira de Deus que deveria cair sobre o pecador? Não, sobre o pecado. Cairia sobre quem? Sobre Jesus. Os anjos não puderam se alegrar a princípio, mas algo aconteceu. Eles precisaram de um consolo. E eu pergunto, quem foi que consolou e animou os anjos? Veja, Jesus consolou e animou os anjos. Isso é extraordinário para mim, pense. Cristo estava dando a sua vida por nós. Os anjos se entristeceram porque o seu comandante teria que passar por momentos muito difíceis. E eles foram animados, eles foram consolados pelo próprio Jesus. Então eles puderam se alegrar por um detalhe, porque o sofrimento pelo qual Cristo deveria passar representaria a salvação de quem? Minha, sua. Então os anjos puderam se alegrar com esta possibilidade de ter-nos novamente em sua companhia. Agora eu pergunto, essa decisão que Deus tomou foi tomada facilmente? Veja, pensais que o Pai entregou seu muito amado Filho sem esforço? Não, absolutamente. Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer ou dar seu amado Filho para morrer
por ele. A divindade sabia exatamente o que Cristo teria que passar, e nós vamos ver daqui a pouco. Então foi uma luta. Mas eu pergunto, o quanto o céu nos ama? Por isso que nesta noite eu quero que você saia daqui com uma plena convicção do quanto você e eu somos amados e do quanto temos valor diante de Deus. Quando alguém te disser você não vale nada, ok, há uma verdade nisso, porque nós em nós mesmos não valemos nada. Mas lembre-se que nós fomos comprados. Por que preço? Um preço infinito. E nós vamos ver um pouco que preço foi esse. Bom, a Bíblia então diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Você já parou para pensar no seguinte? Cristo poderia ter vindo a esta terra como um adulto, sim ou não? Feito o seu trabalho, a sua obra, o seu ministério, cumprido o seu ministério, depois voltado aos céus. Por que Cristo veio a este mundo como um bebezinho? Por que Cristo passou pela adolescência? Por que Cristo passou pela fase adulta? Porque Cristo queria ser o nosso exemplo em todas as fases da vida. Esse foi o seu objetivo, nos servir de exemplo em todas as fases. E diante disso aqui, depois de uma vida perfeita, onde Cristo só fez o bem, de que forma ele morreu? De uma forma cruel, humilhante, e ele foi levado à morte pelo seu próprio povo. Agora eu pergunto o seguinte, e esse é o centro da mensagem de hoje. Que tipo de sofrimento Cristo passou? Algumas pessoas imaginam assim, e conseguimos compreender por quê. Quando se fala sobre os momentos finais da vida de Cristo, quando isso é transmitido por meio de filmes, por meio de novelas, de peças teatrais, onde é colocado toda a ênfase, todo o foco? Nos sofrimentos físicos. Cravos nas mãos, coroa de espinhos, açoites, zombarias. Este é o foco que é colocado. E nós precisamos entender uma coisa. O sofrimento pelo qual Cristo passou por amor a mim e a você foi muito maior do que isso. Veja o que o irmão White comenta a respeito desse assunto. Em consequência das ideias limitadas acerca dos sofrimentos de Cristo, muitos estimam em pouco a grande obra da expiação. Por que muitos tratam este assunto de uma maneira leviana e irreverente? Porque não compreendem o que foi o sofrimento de Cristo. A partir do momento que compreendemos o que foi essencialmente o sofrimento de Cristo, passamos a compreender a plenitude do seu amor por cada ser humano. E quando nós compreendemos o quanto Deus nos ama, sabe qual vai ser a nossa resposta? Senhor, o que queres que eu te faça? Isso se chama justificação pela fé. Não obedecemos para ser salvos. Obedecemos porque nós fomos salvos. Porque nós o amamos, porque nós somos gratos por isto que Ele fez por nós. Veja isso daqui. Cristo morreu na cruz, morte por demais cruel. Sabemos disso. Todavia, outros por amor dele sofreram de que forma? Igualmente. No tocante à tortura física, obviamente. O sofrimento físico, porém, não foi senão pequena parte da agonia do amado Filho de Deus. Pequena parte. Ora, qual então foi a razão da agonia de Cristo? Por que Cristo suou gotas de sangue? Por que uma angústia tão profunda? Será que ele estava com medo dos açoites? Será que era o temor da morte que o fez suar gotas de sangue? Não. Veja. Ao aproximarem-se do jardim do Getsemane, depois da ceia, os discípulos notaram a mudança que se operara em seu mestre. Seu corpo cambaleava como se estivesse prestes a cair. Cada passo que dava agora fazia-o com extremo esforço. Gemia alto, como sob a opressão de terrível fardo. Por 2 vezes os companheiros o sustiveram, do contrário teria tombado por terra. Ao fim da Santa Ceia, os discípulos e Cristo caminharam para o Getsemane. E enquanto se dirigiam para o Getsemane, Cristo começou a sofrer uma angústia muito forte, tão profunda,
que se os discípulos não tivessem sustentado, segurado em algumas circunstâncias, ele teria caído por terra. E a pergunta que eu faço é, por que essa angústia tão profunda? Cristo estava com medo da cruz? Cristo estava com medo da morte? Estava com medo dos açoites, dos espinhos, do derramamento de sangue? E é isso que nós precisamos entender. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 63, e nós vamos começar a entender o que aconteceu com Cristo. Isaías capítulo 63, verso 3. Profeta Isaías, capítulo 63, o verso 3. Vamos ler a primeira parte do verso. Isaías 63, verso 3. A primeira parte diz assim: o lagar eu o pisei, de que forma? Sozinho. E dos povos, quantos homens se achavam comigo? Nenhum. Nós podemos ler esse texto de uma maneira superficial e chegar à seguinte conclusão: bom, ok, todos o abandonaram, Cristo passou por tudo aquilo sozinho, os discípulos fugiram. Mas eu imagino, bom, quando todos nos abandonam, podemos ainda contar com quem? Com Deus. Então todos abandonaram a Cristo, mas ele ainda podia contar, ele ainda podia sentir a presença de Deus, certo? Certo? Errado. Quando a Bíblia diz, é o próprio Cristo dizendo, eu pisei o lagar sozinho, não havia comigo ninguém. Irmãos, isso é profundo demais para nós. É forte demais para nós. Veja o que aconteceu ali. Vamos ler alguns textos. Ninguém podia avaliar a carga que sobre ele repousava. Sozinho devia trilhar a vereda. Sozinho carregaria o fardo. Por que sozinho? Ainda estão no livro de Isaías, capítulo 59. Vamos entender isso aqui. Isaías no capítulo 59, um texto muito conhecido, o verso 2. Isaías 59, verso 2. Olha o que diz ali. Mas as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. Espera aí. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E o que Cristo tinha a ver com isso? Quantos pecados Cristo cometeu? Nenhum. Mas tem um detalhe importante aqui. Volte algumas páginas para o capítulo 53 de Isaías. 53, no verso 5. Olha que informação importantíssima para nós. Veja, os nossos pecados nos separam de Deus. Mas Cristo não tinha pecado. Veja o que diz Isaías 53, verso 5. Mas ele foi traspassado, por quê? Pelas nossas transgressões. E ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu pergunto, o pecado causa separação entre nós e Deus, certo? Cristo assumiu sobre si quantos pecados? Quantos? Todos. Então eu pergunto, quão grande foi a separação entre ele e o Pai? Não há como compreender isso. Por isso a Bíblia diz, Cristo pisaria o lagar, passaria por essa circunstância completamente sozinho. Para quê? Aliás, a pergunta não é para quê, a pergunta é, para quem? Por quem ele passaria por isso? Veja mais uma informação importante. Durante sua vida na terra, Cristo andara à luz da presença de Deus. Agora, porém, parecia excluído da luz mantenedora da presença de Deus. Tão terrível lhe parece o pecado, tão grande o peso da culpa que deve levar sobre si, que é tentado a temer que ele o separe para sempre do amor do Pai. Por que isso? Veja,
porque Deus retirara a certeza que até então concedera a seu amado Filho de sua aprovação e aceitação. Irmãos, isso é tão impressionante para mim, porque Deus retirou de Cristo a certeza da sua aceitação. Deus, entre aspas, abandonou a Cristo para passar por aquilo sozinho. E Cristo se sentiu completamente abandonado. Sentiu, lembre-se dessa palavra, sentimento e fé são coisas completamente diferentes. Cristo se sentiu sozinho, mas ele foi em frente. Por quê? Por quem? E tem mais. Diante dessa experiência tão dolorosa para ele, veja o que aconteceu. Mateus capítulo 26, verso 38. Diante dessa angústia indescritível, Cristo fez um apelo aos seus discípulos. Mateus capítulo 26, verso 38. Evangelho de Mateus, capítulo 26, o verso 38. Veja o que Jesus disse. Então lhes disse aos discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele então faz um pedido aos seus discípulos: fiquem aqui e vigiem comigo. Cristo estava dizendo basicamente o seguinte aos seus discípulos: eu estou precisando de apoio. Eu estou precisando de ânimo. Eu estou precisando de uma companhia. Porque eu estou me sentindo completamente sozinho. Irmãos, se os discípulos tivessem percebido isso, se os discípulos tivessem compreendido isso, jamais teriam adormecido naquele momento em que o mestre mais precisava de companhia. Tanto é que Pedro, depois de tudo, quando ele negou a Cristo, a serva do Senhor Ellen White diz que ele, numa profunda amargura, uma tristeza tremenda, depois de ter negado o seu mestre, ele se dirigiu ao Getsemane e chorou amargamente. Sabe aonde? No mesmo lugar onde Cristo suara gotas de sangue. Se os discípulos tivessem compreendido o que Cristo estava passando, jamais o deixariam sozinho. Mas deixaram. Então Cristo começou a sentir uma angústia indescritível. Jesus começou a sentir o que significa separar-se do Pai. A culpa do pecado era tão terrível que foi tentado a pensar que Deus não mais o amava. Não era do sofrimento físico que o Filho de Deus recuava. A glória de seu Pai, sua mantenedora presença, haviam-no abandonado. Até mesmo dúvidas assaltaram o agonizante Filho de Deus. Foi tentado a temer que o pecado fosse tão ofensivo aos olhos de seu Pai que ele não se pudesse reconciliar com o Filho. Cristo foi tentado a temer que aquela separação de Deus, por ele estar assumindo sobre si tantos pecados, ele foi tentado a temer que aquela separação fosse para sempre. Irmãos, isso é muito impressionante para mim, porque mesmo assim, ele fez. Mesmo assim ele foi em frente, e eu pergunto novamente, por quê? Por quem? Mesmo assim ele foi em frente. Veja o que mais é relatado. O Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava sua saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que sua separação houvesse de ser eterna. Irmãos, Cristo estava passando por uma circunstância que ele nunca vivera em toda a sua vida. Pela primeira vez, ele estava separado de Deus. E nesse momento ele foi tentado a temer que não ressuscitaria mais, que a separação fosse para sempre, por causa da quantidade de pecados que ele assumiu sobre ele. E mesmo assim, ele fez. Foi o ocultar-se o semblante do Pai, um senso de que seu próprio amado Pai o haviam abandonado, que lhe trouxe desespero. Não tinha um único raio de luz a aclarar-lhe o futuro.
Veja esse texto que forte. Pudessem os homens perceber o espanto dos anjos celestes ao contemplarem com mudo pesar o Pai retirando de seu amado Filho os raios de luz, amor e glória, então compreenderiam melhor quão ofensivo é o pecado à vista de Deus. O sofrimento já estava forte demais, sim ou não? Só que existia alguém ali para piorar as coisas. Satanás. Satanás estava ali para tentar Cristo, fazê-lo sofrer ainda mais. Veja, Satanás apertava o Redentor. O que ele dizia? A nação que pretende achar-se acima de todas as outras, quanto às vantagens temporais e espirituais, te rejeitou. Procuram te destruir. Um de teus próprios discípulos que tem ouvido tuas instruções e sido um dos de mais destaque nas atividades da igreja, trair-te-á. Um de teus mais zelosos seguidores te há de negar. Todos te abandonarão. Cristo repeliu esse pensamento com todo o seu ser, que aqueles a quem empreendera salvar, aqueles a quem tanto amava, se unissem aos tramas de Satanás, isto lhe traspassava a alma. Satanás dizia então a Cristo: por que você está fazendo isso? Para quê? Você não sente a falta do Pai? Então acabe com isso. Volte para a presença do Pai. Ou melhor, você e eu, dizia Satanás, agora estamos no mesmo nível, no mesmo patamar. Eu, o originador do pecado, e você assumiu todos eles. Deus não o aceitará, nunca mais. Irmãos, mesmo assim, Cristo fez. Por quê? Por quem? Mesmo assim ele foi em frente. Veja, estava lutando com o poder de Satanás que declarava que o Pai estava rejeitando o Filho e que este não estava mais do que ele próprio no favor de Deus. Você agora consegue ter uma pequena noção do que foi a angústia de Cristo? Você consegue agora entender por que cravos, espinhos, açoites, cruz, não foi nada perto disso. O sentir-se completamente abandonado. Isso é forte demais para mim. E aí eu faço a pergunta que é o título dessa mensagem. Que amor é esse? Porque mesmo diante de todas essas circunstâncias, Cristo foi até o fim. Só que no momento de profunda dor, Cristo exclamou o seguinte, Mateus capítulo 26 ainda, agora o verso, Mateus 26, verso 39. O verso seguinte, veja o que aconteceu ali. Adiantando-se um pouco, está falando de Cristo, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Cristo estava dizendo assim, Pai, existe outra forma de salvar essas pessoas? Se houver outra forma para salvar essas pessoas, por favor, vamos fazer. Está doloroso demais para mim. Eu não sinto a sua presença, me sinto completamente abandonado, não consigo olhar além do sepulcro. Tem um outro jeito? Tem uma outra forma? Vamos fazer. Irmãos, por que ele fez isso? Por quem ele fez isso? Agora existia uma outra maneira? Não. Veja esse comentário de Ellen White. O afastamento do semblante divino do Salvador, nessa hora de suprema angústia, penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Tão grande era essa agonia que ele mal sentia a dor física. Isso fez Cristo suar gotas de sangue. O afastamento de Deus, o sentimento de que ele não poderia mais se reconciliar com Deus pela quantidade de pecados que assumiu sobre si, todos os pecados da humanidade. Agora eu pergunto, diante desta angústia tremenda, Cristo poderia ter interrompido o plano e voltado para o céu? Sim ou não?
Sim, ele poderia ter feito isso. Agora eu pergunto, se ele tivesse feito isso, desistido do plano e voltado para o céu, teria sido injusto? Sim ou não? Haveria injustiça nesse ato? Não. A palavra de Deus é clara. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Se Cristo tivesse abandonado o plano e voltado ao céu, seria absolutamente justo. Só que haveria um problema para nós. Cristo ainda podia, mesmo então, recusar beber o cálice reservado ao homem culpado. Ainda não era demasiado tarde, poderia enxugar da fronte o suor de sangue e deixar perecer o homem em sua iniquidade. E eu repito, se tivesse feito, teria sido justo. Porém, houvesse ele feito isso e não teria havido redenção para o homem caído. Cristo poderia ter desistido, e seria justo. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele não desistiu. Louvado seja o Senhor, porque Ele foi até o fim. Por quem? Por mim e por você. E diante dessa profunda angústia, vamos continuar o verso que estávamos lendo, Mateus 26, verso 39. Então Cristo fez a seguinte pergunta a Deus: Pai, se for possível, passe esse cálice de mim. Está muito doloroso para mim. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O verso 42, tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Jesus estava dizendo: Senhor, se não tem outro jeito de salvar o Leandro, eu vou fazer. Cristo estava dizendo: Pai, eu não consigo ver mais a tua face. Eu não sinto mais a tua presença. Eu me sinto completamente abandonado. Se for possível fazer de outra forma, vamos fazer. Mas se não for possível, faça-se a tua vontade. Irmãos, aqui nós temos um conceito básico daquilo que vamos tratar amanhã pela manhã: adoração. Adoração é submissão a Deus, mesmo que a nossa vontade seja outra. E Cristo disse: eu vou até o fim. Cristo, ele estava com algumas incertezas, mas ele tinha duas convicções plenas. Primeiro, ele salvaria o ser humano. Isso ele tinha convicção, que o seu sacrifício salvaria o ser humano. E a segunda convicção que ele tinha: estou fazendo a vontade de Deus. E Cristo se dispôs a fazer a vontade de Deus, salvar o ser humano, mesmo em prejuízo próprio. Isso é muito forte para mim. E enquanto eu preparava esse estudo, por vários momentos eu tive que parar, porque isso é muito forte para mim. Veja esse texto aqui. Alguns julgam que Cristo tinha a demonstração do amor de seu Pai e de sua aceitação, que as portas do sepulcro se achavam iluminadas diante dele por vívida esperança, e que ele tinha a constante demonstração de sua futura glória. Eis um grande engano. Irmãos, o que mais mexe comigo nisso aqui é o seguinte: se Deus tivesse se manifestado a Cristo e dito o seguinte a ele: Filho, a separação vai ser eterna sim, ele teria feito? Se Deus tivesse se voltado para Cristo naquele momento e dissesse assim: Filho, é pecado demais que você assumiu, não dá mais. O ser humano poderá ser salvo, mas você não vai ressuscitar mais. Ele teria feito? Você consegue entender o amor, sim ou não? Cristo teria abrido mão de tudo, até da sua própria eternidade, se fosse para salvar a quem? A mim.
E ele foi em frente, mesmo não tendo, veja, não tendo a certeza do que aconteceria com ele, porque Deus retirou dele essa certeza, mas ele tinha plena convicção, e aí que estava a sua fé. Estou fazendo a vontade de Deus. Ponto final. Mas isso pode acarretar um grande prejuízo para você. Não importa, eu estou fazendo a vontade de Deus. E se for para acarretar um prejuízo muito grande para mim, que assim seja. Mas eu vou salvar essas pessoas. E eu repito a pergunta que é o título dessa mensagem. Que amor é esse? Que amor é esse? Agora veja como é importante isso daqui. Lembre-se o que eu falei anteriormente. Fé e sentimentos são duas coisas completamente diferentes. Você pode estar sentindo algo, as circunstâncias não são favoráveis, mas você tem fé que está fazendo a vontade de Deus. Eu me recordo dos companheiros de Daniel. Os companheiros de Daniel, diante da estátua, ou melhor, diante da fornalha, eles tinham certeza que seriam libertos? Tinham essa certeza? Não. A Bíblia diz, eles disseram ao rei, nós nem precisamos responder sobre isso. Nós temos um Deus que pode nos salvar. Porém, se Ele não nos salvar, fica sabendo, não vamos adorar a sua estátua. Ou seja, os companheiros de Daniel, o sentimento deles, qual você acha que era diante daquela fogueira acesa? Vamos morrer. É evidente que nós vamos morrer. Tudo leva a crer que vamos morrer. Mas quer saber? Morrendo ou não, Deus livrando ou não, vamos até o fim fazendo a vontade de Deus. Cristo não sabia naquele momento o que aconteceria com ele. Não tinha essa certeza plena porque Deus se separara dele e Deus era a sua certeza. Mas ele tinha uma convicção. Estou fazendo a vontade de Deus e eu vou salvar a humanidade. E ele foi até o fim. Irmãos, não é à toa que a irmã White diz que nós deveríamos gastar pelo menos 1 hora por dia meditando na vida de Cristo, em especial nos momentos finais da sua vida. Eu repito, isso aqui é forte demais para mim. É forte demais para mim. E Cristo foi em frente. Agora eu pergunto, Deus abandonou a Cristo? 3 vezes recuou sua humanidade do último supremo sacrifício. Surge, porém, então, a história da raça humana diante do Redentor do mundo. A história de quem? De quem? Vamos trazer para mais perto de nós a história de quem? A minha. Surge diante de Cristo a história do Leandro. E veja o que acontece então. Vê que o Leandro, se for deixado, terá que perecer. Contempla-lhe a sorte iminente e se decide: salvarei o homem, custe o que custar da minha parte. Irmãos, isso é impressionante demais. Cristo disse: eu vou salvar o homem, custe o que custar da minha parte. Não se desviará de sua missão, tornar-se-á a propiciação de uma raça que foi forçada a pecar. É isso que está dizendo? E isso torna o sacrifício de Cristo ainda mais espantoso, ainda mais impressionante e admirável para nós. Por quê? A Bíblia diz que que Deus mostra o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós quando? Quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, Cristo disse: eu vou fazer o que for preciso, custe o que custar da minha parte, para salvar essas pessoas. Que pessoas? Pessoas que escolheram o mal. Que amor é esse? Que amor é esse? E ele foi até o fim, mesmo com prejuízo próprio. Num determinado momento, então, porque ele não estava abandonado por Deus, porque Deus sofria com o seu filho. Lembre-se que na cruz, Cristo disse a seguinte frase: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Cristo se sentia completamente abandonado. Ele não podia perceber a presença de Deus ali. Mas Deus estava com ele, Deus estava sofrendo com ele, e num determinado momento Deus resolveu se aproximar mais da cruz. Mas para que Deus pudesse se aproximar da cruz, 2 coisas não poderiam acontecer. Primeiro, Cristo não poderia senti-lo ali.
porque ele tinha que passar por aquilo sozinho. Segundo, a presença de Deus fulminaria, destruiria todas aquelas pessoas. E o que Deus fez para se aproximar de Cristo? A Bíblia diz: desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Por que surgiram essas trevas sobre a cruz? Naquela densa treva ocultava-se a presença de Deus. Deus e seus santos anjos estavam ao pé da cruz. O Pai estava com o Filho. Sua presença, no entanto, não foi revelada. E naquela tremenda hora não devia Cristo ser confortado com a presença do Pai. Ele pisou sozinho o lagar. Então Deus trouxe aquela escuridão para que ele pudesse se aproximar de seu Filho sem ser percebido. Deus estava ali, mas Cristo não podia senti-lo. E nos momentos finais, sofrendo a mais indescritível angústia, pelo sentimento do abandono, Cristo então se apega pela fé àquilo que ele tinha. Olha que impressionante isso daqui, irmãos. Aparentemente abandonado por Deus, sofrer a Cristo as piores consequências da miséria humana. Durante aquelas horas pavorosas, apoiara-se às provas que anteriormente lhe haviam sido dadas quanto à aceitação de seu Pai. Lembram-se? No batismo, este é o meu filho amado. Na transfiguração, este é o meu filho amado. Então, naquele momento de profunda angústia e dor, sentindo-se completamente abandonado, Cristo então se apegou às evidências passadas da aceitação de Deus. Isso é fé. E o que aconteceu então? E à medida que em submissão se confiava a Deus, o sentimento da perda do favor do Pai se desvanecia. À medida que Cristo se apegava às evidências que Deus dera a ele no passado de sua aceitação, aquele sentimento de abandono ia se apartando dele. E finalmente, Cristo morre. E neste momento, ele faz aquilo que fez durante todo o seu ministério e toda a sua vida. Clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O último ato de Cristo foi justamente aquele que ele repetira durante toda a sua vida nessa terra. Cristo andou todos os dias na presença de Deus, entregando a sua vida nas mãos de Deus. E o seu último ato, antes da sua morte, foi: Pai, mais uma vez, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Cumpri o plano, fiz a minha parte, fiz o que o Senhor pediu. O resto é contigo. Entrego a minha vida nas tuas mãos. Irmãos, por que ele fez isso? Por quem que ele fez isso? Por você, por mim. Agora veja que texto surpreendente. Não animam claros, luminosos raios de esperança à direita ou à esquerda, sendo-lhe negada até a brilhante esperança e confiança no triunfo que obterá no futuro. Clama ele com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pela fé saiu Cristo vitorioso. E por meio deste sacrifício, você e eu também podemos ser vitoriosos. Porque Cristo veio para nos salvar, e eu pergunto: Cristo veio nos salvar do quê? Alguns dizem: Cristo veio nos salvar deste mundo, a salvação de Cristo é o fato dele nos levar para o céu. Não! O céu é o prêmio daqueles que foram salvos. Cristo nos salva do quê? Dos nossos pecados. É disso que ele nos salva, é disso que ele nos liberta. E pela fé na cruz, Cristo saiu vitorioso, e ele oferece essa vitória a cada um de nós. Agora, irmãos, mesmo depois da sua ressurreição, Maria se aproximou de Cristo para tocá-lo. O que ele fez? Não toque. Por quê? Porque ainda não subia ao Pai
Porque ele precisava subir ao Pai. Jesus recusou receber a homenagem de seu povo até haver obtido a certeza de estar seu sacrifício aceito pelo Pai. Agora tem um último detalhe aqui para nós concluirmos, que na minha opinião torna esse sacrifício ainda mais surpreendente, maravilhoso, espantoso para nós. E a pergunta que eu faço é a seguinte: Cristo poderia ter pecado? Havia esse risco? Sim ou não? Sim. Pretendem muitos que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. Mas Cristo tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Como livre agente moral, Cristo foi posto à prova com liberdade para ceder às tentações de Satanás e agir em oposição à vontade de Deus. Ele não poderia ter sido tentado em todos os pontos em que o ser humano é tentado, se não houvesse a possibilidade de ser vencido. Por quê? A menos que haja possibilidade de ceder, tentação não é tentação. Então eu pergunto novamente: Cristo poderia ter pecado? Sim. Ok, então se Cristo tivesse pecado, o plano da redenção teria fracassado e Cristo então voltaria ao céu e a raça humana estaria perdida. Certo? A Bíblia diz assim: a alma que pecar, morre. O salário do pecado? Se Cristo tivesse pecado, a raça humana estaria condenada para sempre. E ele também. Irmãos, isso é forte demais para mim. Eu pergunto uma coisa: quanto Cristo arriscou por nós? Tudo. Tudo. Veja isso daqui. Só com risco de infinita perda é que podemos condescender com o pecado, por pequenino que seja. Permitiu Deus que viesse seu Filho, sujeito à fraqueza da humanidade, permitiu que enfrentasse os perigos da vida em comum com toda a alma humana, combatesse o combate como qualquer filho da humanidade tem que fazer, com risco de fracasso e ruína eterna. Irmãos, que amor é esse? Cristo arriscou tudo pela nossa salvação. Tudo. Absolutamente. Tudo. Isso é espantoso demais. Agora, como é que ele conseguiu vencer? Como é que ele conseguiu passar por essa situação tão difícil e sair como vencedor? Veja. Revestido do ser humano, ou revestido do humano, Cristo sentiu o quê? Para um pouquinho aqui. Você sente necessidade de Deus? Porque Laodiceia tem um problema. Laodiceia não sente necessidade. Rico estou abastado, não tenho falta de nada. Então a pergunta que eu quero que cada um reflita em si: eu sinto necessidade, porque esse é o primeiro passo. Necessidade do quê? Necessidade da força vinda do Pai. Cristo tinha lugares especiais de oração. Tinha prazer em entreter comunhão com seu Pai. Neste exercício, sua alma santa humana era fortalecida para os deveres e provas do dia. Ele é nosso exemplo em quantas coisas? Tudo. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, sua natureza recuava do mal. A nossa natureza recua do mal? Não, a nossa natureza nos empurra para o mal. Sua humanidade tornava a oração necessidade e privilégio. Irmãos, eu fiquei pensando nisso aqui. Cristo tinha uma natureza que recuava do mal. E ele sentia necessidade de uma profunda comunhão diária com Deus. Eu tenho uma natureza que me empurra para o mal. Tenho sentido a mesma necessidade? Tenho gastado o mesmo tempo que Cristo com Deus?
Ele reclamava todo o mais forte apoio divino e o conforto que o Pai estava pronto a conceder-lhe. Cristo encontrou conforto, encontrou alegria, encontrou forças, encontrou poder. Aonde? Na comunhão com o Pai. Posso dizer uma coisa para vocês? Cristo não passava 5 minutos com Deus por dia. Ele não passava 5 minutinhos com Deus por dia. Ele sentia necessidade de muito mais. E eu, como estou? Agora então nós temos uma pequena noção do que foi o sacrifício de Cristo por nós. Diante disso, irmãos, ele se tornou alguém especial, mais ainda para nós. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará? E qual é o fruto desse trabalho? Qual é o fruto desse trabalho? Você salvo. Eu salvo. A Bíblia diz então que Deus teve prazer em ver Cristo sofrendo? Não. A irmã Ati comenta esse texto dizendo que Deus sentiu prazer porque os sofrimentos de Cristo estavam cheios de promessas. E o que Cristo fez é o que garante para você e para mim que um dia estejamos com Ele novamente. Para sempre. Porque o pecado não se levantará pela segunda vez. E a serva do Senhor diz que a cruz de Cristo é a certeza de que o pecado não vai se levantar. E eu pergunto, por que Cristo fez isso tudo? Por que Cristo arriscou tudo? Por isto. Tudo quanto sofreu, as gotas de sangue a lhe correr da fronte, das mãos e dos pés, a agonia que lhe atormentou o corpo e a indizível angústia que lhe encheu a alma ao ocultar-se dele a face do Pai, tudo fala a cada filho da família humana declarando o seguinte: é por ti que o Filho de Deus consente em carregar esse fardo de culpa. Tudo isso? Vamos falar de uma forma mais próxima. Tudo isso por amor de mim. Ele, o que leva sobre si os pecados, sofre a ira da justiça divina e torna a si mesmo pecado por amor de mim. Irmãos, e diante deste tremendo sacrifício que foi feito por nós, e somos tão gratos, e eu me volto a Cristo e pergunto: Senhor, o Senhor fez tanto, o Senhor arriscou tanto, o Senhor passou por uma angústia tão profunda, algo tão terrível, por mim. O que o Senhor quer que eu faça por ti? Cristo me pede para ser decapitado? Ainda não. Cristo me pede para entrar num coliseu cheio de leões e ser devorado? Ainda não. Se pedisse, seria muito? Diante do que Ele fez? Não. Por isso que tantas pessoas morriam nesses lugares, cantando, sorrindo, porque para o cristão verdadeiro, viver é Cristo e o morrer. Morrer é lucro. Morrer por Cristo é uma honra. Então, Senhor, o Senhor quer que eu faça o quê em retribuição a esse grande sacrifício? O Senhor quer que eu seja queimado vivo? Não, filho, ainda não. O que o Senhor quer então? E eu posso ser bem direto nesse momento? Cristo só diz assim: filho, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Vamos ser um pouco mais diretos. Filho, eu quero que você se alimente desta forma. Vai ser bom para você. Pode ser? Senhor, é só isso? Sim, filho, por enquanto é só isso. Pede algo mais. Filho, eu quero que você se vista desta maneira, para ser o meu representante, entende? É para o seu bem, para o bem das pessoas que eu quero salvar. Pode fazer isso por mim? Senhor, diante do sacrifício que o Senhor fez por mim, é só isso? Vocês estão entendendo, irmãos? Como Cristo nos pede pouco. E muitas vezes, para mim, é extremamente difícil. É um tremendo sacrifício. Irmãos, sacrifício foi o que Ele fez. O que Ele nos pede
é pequeno demais. Se Ele nos pedisse muito mais, ainda seria pequeno, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Pesado foi o que Ele fez. Pesado foi o que Ele passou por amor a nós. Os seus mandamentos não são pesados e ainda são para o nosso bem. Lembre-se disso, diante do que Ele fez por nós. Ele nos pede pouco. Os irmãos entendem agora por que guardamos a lei de Deus? Não guardamos para sermos salvos, porque a lei não nos salva. Nós guardamos a lei porque Ele pediu. E tudo isso que Ele fez, nós guardamos as suas leis em resposta de amor e gratidão. Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Irmãos, estamos num treinamento, porque o dia das decapitações, o dia das fogueiras, o dia dos leões está chegando. E eu pergunto se eu não estou disposto a abandonar certas coisas por Cristo hoje, diante de tão grande sacrifício. Eu pergunto, quando a minha vida for exigida, eu vou entregá-la? Não. Então o momento de preparo é quando? É agora. E os seus mandamentos não são pesados. Medite na vida de Cristo. Muitos que professam ser cristãos inflamam-se com empreendimentos mundanos e seu interesse é despertado por novos e excitantes divertimentos, ao passo que têm o coração frio e parecem gelados na causa de Deus. Eu posso chamar isso de ingratidão, sim ou não? Uma tremenda ingratidão pelo que Cristo fez por nós. Considerando aqui imenso custo foi comprada a nossa salvação, qual será a sorte daqueles que negligenciam uma tão grande salvação? Qual será o castigo dos que professam ser seguidores de Cristo e todavia deixam de curvar-se em humilde obediência às reivindicações de seu Redentor? Quando vemos a Jesus esforçando-se por salvar os perdidos, quando contemplamos no Getsêmani, e na cruz morrendo em agonia, quando vemos isto, não mais o próprio eu clama por atenções. Quando olhando a Jesus, envergonhamo-nos de nossa frieza, nossa letargia e nosso espírito interesseiro. Eu não sei como é aqui em Portugal, mas no Brasil existem diversas igrejas de várias religiões diferentes que você imaginar, que estão na igreja em busca de bênçãos. E se não houver bênçãos, eu não vou à igreja. Qual deve ser a nossa motivação ao irmos à igreja? Cristo. Estarmos em sua casa. Essa é a nossa motivação. Se o coração foi renovado pelo Espírito, a vida dará testemunho desse fato. Uma árvore é conhecida pela sua raiz? A gente não vê a raiz. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Se bem que não devamos absolutamente confiar em nós mesmos ou em nossas boas obras, nossa vida revelará se a graça de Deus está habitando em nós. Ver se há mudança no caráter, nos hábitos e nas atividades. Será claro e positivo a diferença, o contraste entre o que foram e o que são hoje. Almejarão trazer a imagem de Cristo, possuir seu Espírito, cumprir sua vontade e agradar-lhe em todas as coisas. Este é o centro. Não fazemos isso para sermos salvos, fazemos isso para agradar aquele que nos salvou, porque nós o amamos. Não se conformarão por mais tempo com as concupiscências anteriores. Aquilo que antes amavam, não amam mais, agora aborrecem. Os vãos costumes e modos do mundo são renunciados. Não há evidência de genuíno arrependimento, a menos que se opere a reforma. Se o nosso coração é renovado à semelhança de Deus, se o amor divino é implantado na alma, não será então praticado na vida a lei de Deus? A obediência é o verdadeiro sinal do quê? Do discipulado. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E Ele fez tudo por nós e ainda está fazendo. E pede tão pouco. E nós queremos fazer a sua vontade,
simplesmente para agradá-lo, porque nós o amamos. Irmãos, Cristo então se torna o nosso advogado, e nós podemos chegar diretamente ao Pai, sem intermediários, unicamente Cristo Jesus. Você e eu, pecadores como somos, podemos estar diante de Deus em oração, e Cristo nos garantiu esta oportunidade. Só que tem o último texto que eu vou ler para vocês. Algumas pessoas podem pensar assim: Cristo não me entende. Cristo não entende as minhas lutas, as minhas dificuldades. Eu posso te dizer com plena convicção, Cristo nos compreende muito melhor do que qualquer outra pessoa. E tem um detalhe final que eu preciso mostrar para vocês. Olha isso daqui. Ao tomar nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que, quando se partirá, nunca mais. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Deus deu seu Filho unigênito a fim de que se tornasse membro da família humana, retendo sua natureza humana por quanto tempo? Sabe o que quer dizer? Você acha que Cristo não compreende você? Cristo será para sempre um de nós. E não há ninguém neste universo que nos compreenda melhor do que Ele. Por isso você pode confiar. Pode confiar. E Cristo disse: os que têm saúde não precisam de médico, e sim os doentes. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. O meu convite é: se porventura há alguém aqui que está longe dos caminhos de Deus, alguém pode pensar: não estou aqui na igreja. Não é disso que eu estou falando. Eu posso estar na igreja e longe dos caminhos de Deus, sim ou não? Então, se porventura alguém aqui está longe dos caminhos de Deus, eu tenho que te dizer uma coisa: não importa quão longe você foi, dá para voltar. Cristo disse: pode vir, não te lançarei fora. Cristo nos aceita como estamos, nos cobre com o seu manto de justiça e nos transforma em alguém diferente do que nós somos. E muito em breve, viveremos com Ele face a face, para toda a eternidade. Que amor é esse? Não merecemos, por isso se chama graça. A minha esposa vai cantar um hino. E enquanto ela canta, eu quero que você medite nessa pergunta: qual será a sua resposta? Lembre-se que Cristo ressuscitou e está à direita do Pai hoje, e muito em breve virá. A pergunta que eu faço: medite, qual será a sua resposta? Que Deus nos abençoe. Amém.